Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa rádio Boa Nova, o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Chiarini Vilar. Queridos amigos, dando continuidade naquela belíssima obra Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama, hoje nós vamos estudar duas lições que são pequeninas, mas de uma profundidade enorme no campo dos conhecimentos que Chico Xavier nos traz, mostrando uma conduta reta de um homem. É interessante que essas lições têm permitido que nós possamos refletir nas pequenas coisinhas elaboradas por Chico Xavier, a grandiosidade da sua obra. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Cumprimentamos os nossos ouvintes, rogamos a espiritualidade que possa nos instruir, nos acompanhar em mais uma oportunidade que temos de falar sobre Chico Xavier. O hábito de fumar. Olha que coisa interessante, né? Às vezes a gente critica uma pessoa que fuma, uma pessoa que bebe, mas é muito difícil nós nos colocarmos no lugar daquela pessoa. É fácil nós criticarmos. O difícil é nós tentarmos compreender ao vício que aquele nosso irmão tem. Então conta-nos Ramiro Gama que um irmão que fumava 100 cigarros por dia pediu um conselho ao espírito de Emmanuel sobre o hábito pernicioso a que se entregava, e o mentor espiritual atendeu-o, exclamando: melhoremos a nós mesmos, meu filho. Essa história é interessante porque nós estamos vendo um hábito muito comum na atualidade, que é o hábito de fumar, o tabaco. E nós vamos ver que uma pessoa chegou até o Chico e questionou, não foi nem ao Chico, perguntou a Emmanuel o que ele poderia fazer. E aí Emmanuel vem com essa pergunta: melhoremos a nós mesmos. Então, o hábito de fumar é um refúgio para muitas pessoas. O hábito de fumar, para muitas pessoas, é onde ele encontra o controle para a sua própria ansiedade. O problema é que o tabaco ele tem os seus componentes químicos que fazem muito mal para a saúde, é um vício, a pessoa fica dependente daquele uso. Então nós percebemos que ele gera para o seu usuário alguns problemas físicos, psicológicos, quando a pessoa não tem, entra naquele abatimento, entra naquela necessidade contumaz. Então, é uma questão sempre muito delicada. Então, quando Emmanuel diz para ele, melhoremos a nós mesmos, meu filho, a pessoa achou que a resposta era muito vaga. Disse o consulente: eu desejava um conselho mais direto. E Emmanuel então diz: fume menos. É interessante, não é? Porque nós não vemos aqui Emmanuel recriminar. Não, meu filho, pare de fumar, faz mal para a sua saúde, isso não presta, isso não serve para nada. Não. Primeiro, ele diz, temos que melhorar intimamente. Melhoremos-nos a nós mesmos. Mas o consulente achou aquilo muito vago e continua perguntando a ele que queria alguma coisa mais concludente. E aí ele diz, Emmanuel, fume menos. Olha que interessante, né? Que a pessoa continua a perguntar para Emmanuel. Ora, o que desejo é uma resposta positiva. E aí então Emmanuel endereçou-lhe as seguintes palavras: meu amigo, entre fumar e não fumar, é melhor não fumar. Entretanto, se você pretende fazer alguma coisa pior, continue fumando.
Emmanuel era rígido, mas ao mesmo tempo era carinhoso. Evidentemente que a pessoa que foi até ele não compreendeu, no primeiro momento, o alcance de quando Emmanuel disse assim: olha, quer deixar de fumar? Quer um caminho reto? Melhore a si mesmo. Ele não compreendeu. Ele queria algo a mais. E no final Emmanuel diz: olha, o recomendado é você não fumar. Mas se for para você deixar de fumar e descontar nas pessoas que você ama a sua raiva, o seu desequilíbrio, o seu mau humor, se for para você substituir um vício por outro vício, é preferível você ficar com esse vício. Então Emmanuel foi didático. Emmanuel, ele não veio com aquele falso moralismo: olha, vamos deixar de fumar, o tabaco mata, o cigarro mata, vicia, seus órgãos estão sendo comprometidos. Não, ele apenas e tão somente disse: realmente você quer deixar de fumar? Porque para mim deixar algo que eu trago de vício, antes de eu deixar fisicamente, eu tenho que deixar espiritualmente. É interessante, André, porque toda pessoa, quando tem um vício, geralmente ele troca uma coisa por outra. Por exemplo, tem pessoas que trocam a bebida alcoólica num determinado momento pelo café, que em demasia também vai fazer tão mal para o seu organismo quanto a bebida alcoólica. O que Emmanuel vem trazer para todos nós é como o cigarro. Tem pessoas que ficam tão ansiosas que ela substitui o tabaco pelo doce. E ela acaba deixando de fumar, mas ela acaba engordando e muito, porque o doce acaba fazendo mal para o seu organismo. Então Emmanuel, como o próprio nosso querido André Luiz acabou de dizer, ele foi didático. Ele diz: olha, você está consciente que você precisa parar de fumar? Se você tiver essa consciência, pare de fumar. Lógico que fumar não é bom, mas veja, em nenhum momento ele fez uma crítica ao tabaco. Em nenhum momento Emmanuel deu uma lição de moralidade. Você tem que parar com isso não presta, como a gente faz, não é? Ele só diz assim: olha, se não está te fazendo bem, você tem que repensar se você não tem que mudar os seus hábitos. Então essa colocação de Emmanuel, para mim, é realmente algo fabuloso para entendermos esse conceito da vida. E aqui nós vemos um novo entendimento de religioso. O religioso pode ser aquela pessoa que orienta, aquela pessoa que passa uma ideia, mas aquela pessoa que não precisa, ao passar uma ideia, diminuir o outro pelas suas vicissitudes. Emmanuel, ele procura ensinar as pessoas sem ofender, sem gerar um problema íntimo, sem gerar um sentimento de culpa, sem gerar um pensamento de diminuição da sua importância e do seu valor. Então eu compreendo que essa história, apesar de curta, é uma história que serve e muito para o nosso cotidiano. Nós hoje, André, resolvemos falar de duas histórias. Essa, o hábito de fumar, e agora nós vamos falar uma outra história também pequenina, mas que vale a pena nós falarmos um pouquinho dessas experiências que servem para todos nós. Porque nós, no movimento espírita, precisamos realmente parar com essa ideia do moralismo que as religiões costumam pregar. É interessante, tem um dito popular que diz assim: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Então isso é verdade. A outra é ouro e experiência. Diz assim, André Luiz: o Chico, em excursão com seu chefe de serviço, expondo aqui e ali apuradas amostras de gado, passou por Sabará e dali pelas minas de Morro Velho. André, eu gostaria de, principalmente para quem está nos ouvindo, que não teve um conhecimento da vida de Chico Xavier, ele se aposentou na Fazenda Modelo. Diga de passagem, ele não se aposentou em Pedro Leopoldo.
ele se aposentou em Uberaba, porque ele, no final da sua carreira, ele conseguiu uma transferência para trabalhar lá naquele recanto do Boi Zebu, que também tem ali um departamento do Ministério da Agricultura, que é onde o Chico trabalhava, não é? Então nós vemos aqui que quando o Chico estava em Pedro Leopoldo, o Chico era muito comum acompanhar o seu chefe, que geralmente era o Rômulo Joviano, e ele o acompanhava nas viagens para levar as amostras dos bois, as amostras daquilo que eles tinham. Por isso que a fazenda que o Chico trabalhava chamava Fazenda Modelo. Era uma fazenda do governo federal e era uma das fazendas exemplos do Brasil. Uma fazenda muito bem cuidada, com animais de raça. Então o Chico praticamente viveu a sua vida nesse meio. E conta que nessa viagem ele estava viajando por Sabará e ali pelas minas de Morro Velho. Nós sabemos que Minas Gerais é muito conhecida, não só no Brasil, como fora do Brasil, exatamente por as suas minas. Por isso que se chama Minas Gerais, porque tem minas de todas as espécies, tem ouro, tem todos os tipos de minério. Então Minas é realmente o lugar que se destaca a nível Brasil. Sem dúvida, o Chico ele era um funcionário exemplar. Nós percebemos isto, apesar da sua mediunidade, do seu trabalho grandioso com a comunidade carente, ele também era muito responsável quando o assunto era o seu trabalho profissional. E aqui nós vamos perceber Emmanuel sempre próximo dele, ensinando. Eles estavam próximo de uma mina que estavam garimpando ouro. E nós vamos perceber no decorrer da história de hoje, da nossa leitura, nós vamos perceber que para crescermos espiritualmente, adquirirmos a paciência, a tolerância ou a confirmação numa virtude no bem, às vezes nós precisamos garimpar muito tempo. Então é uma história simples como a anterior, é uma história curta, mas lindíssima. Olha que coisa interessante, não é? Então, visitou-as por hora, vendo aquelas minas de ouro, e deslumbrou-se com o que viu. Chico achou tudo muito bonito, tudo muito organizado. O trabalho afanoso e sacrificial da extração do ouro, sua busca em cascalhos no seio da terra, numa profundidade e distância incomensuráveis, causou-lhe assombro inopinado. Observou um irmão idoso, carejado naquele serviço, a que dera toda a sua existência, e perguntou-lhe: amigo, o ouro é extraído com facilidade? Nada disso, moço. Em 40 toneladas de pedra, encontramos, às vezes, tão somente 100 a 200 gramas de ouro. Então o Chico ficou perplexo com aquela atividade toda, como nós também no lugar do Chico ficaríamos. E aí ele foi conversar com um daqueles garimpeiros e ele disse que era um trabalho que não era tão fácil, porque às vezes em 40 toneladas eles achavam 100 a 200 gramas de ouro quando achavam. Então olha a proporção de 40 toneladas para, no melhor das hipóteses, 200 gramas. Isso nós percebemos que a pergunta do Chico serviu para o professor Ramiro Gama e para nós outros. Evidentemente que o que virá agora, que é um complemento de Emmanuel, vem ao nosso encontro mostrando para nós que a nossa vida é mais ou menos como essa mina. Às vezes queremos o ouro do reconhecimento, o ouro da aceitação, o ouro da amizade, o ouro do companheirismo, o ouro do respeito. E às vezes o que nós colhemos é um muito obrigado quando tem. É interessante, né, André? Aquele senhorzinho trabalhando, o Chico já se impressionou
com aquele homem de idade se esforçando, né? E lógico que pelo esforço daquele homem, o Chico imaginava que eles poderiam estar colhendo muito ouro. E ele pergunta, o que eles conseguiram extrair de ouro? E aquele homem deu a resposta, olha moço, de 40 toneladas, André. São 40 mil quilos, porque cada tonelada é 1.000 quilos, então são 40 mil quilos. De cada 40 toneladas, nós extraímos aqui 100 a 200 gramas de ouro. Então o Chico começou a imaginar, poxa vida, mas que tanto de pedra que eles estão quebrando para colher algo tão pequeno. Mas agora vem a questão espiritual. O que nós vimos é a questão material. Emmanuel, que tudo ouvia, comentou: assim, Chico, sucede na vida. Precisamos quase sempre de 40 toneladas de aborrecimentos bem suportados para obtermos 100 a 200 gramas de conhecimentos e experiência. Aqui há uma diferença na resposta de Emmanuel. Ele não diz 40 toneladas de aborrecimento, ele diz 40 toneladas de aborrecimento bem suportadas. A palavra bem suportada, ela dá uma diferença muito grande, porque às vezes eu tenho aborrecimento, mas eu faço os outros se aborrecerem mais comigo do que eu. Então nós percebemos que a crosta, como nós temos visto pela literatura espírita, a dimensão que nós estamos atualmente, é uma dimensão ainda muito difícil, muito regida pelas posses, pela sensualidade do corpo físico, pelo desejo desenfreado de fama, de poder, pela ideia ilusória de que felicidade é apenas os bens da matéria. E nós começamos a ver que esse bem suportado, geralmente nós não queremos passar nem por 10 gramas, quanto mais por 40 toneladas. Nós queremos já logo o caminho mais prático, o caminho sem problemas, sem dificuldades, o caminho, se possível, com atalhos, com sombra, fresquinho, sem tanto sol, com bastante luminosidade, mas sem tanto aquele calor do sol. E quando Emmanuel fala para Chico Xavier que a vida é mais ou menos assim, são 40 toneladas bem suportado que vão trazer para nós de 100 a 200 gramas de conhecimento e de experiência, dando para todos nós o que? A compreensão, vai calejando, vai preparando, a experiência vai nos mostrando, a cautela, o otimismo, a superação, são os capítulos que nós podemos aprender com as dificuldades. É verdade, André. E além disso, nós percebemos que são lições tão pequeninas. E o que Emmanuel quer dizer para o Chico e para nós é que nós damos muito valor para o aborrecimento daquilo que as pessoas pensam, daquilo que as pessoas acham, daquilo que as pessoas, de uma certa forma, entendem. Nós vamos ver no próximo programa uma outra lição muito interessante, onde o Chico é insultado. Então nós vamos ver que não é fácil. Nós ainda vivemos na Terra, um planeta de provas e de expiações, onde o mal ainda campeia sobre todas as nossas ações. O que Emmanuel vem nos ensinar é desenvolver algo de grande profundidade, que é a calma, a paciência, a tolerância. E realmente, quando ele diz que nós precisamos 40 toneladas, quando ele mesmo cita de uma maneira muito prudente para todos nós, de aborrecimentos bem suportadas. A gente consegue isso? A pessoa nem olhou para a gente já está respondendo. A pessoa fala uma coisa para nós já estamos dando resposta. Então nós somos aqueles personagens de pavio curto. Então realmente essa lição tem
dentro de um viés, de uma condição moral espiritual muito grande. Então nós vemos aqui que é uma lição que vem mostrar para todos nós que nenhum de nós estamos numa condição de um ser já evoluído, que nós estamos aqui à busca da nossa evolução. E uma coisa bonita, André, que nós podemos perceber, querido rádio ouvinte da Rádio Boa Nova, é que depende única e exclusivamente de cada um de nós essa transformação. Então nós vamos percebendo que essas duas mensagens se interligam, uma falando a respeito do ouro, do sacrifício, falando a respeito da tolerância, e a primeira, igualmente, tão bonita quanto esta, convidando-nos a meditarmos sobre o hábito de fumar. Ambas, Emmanuel, com preciosas lições, uma única frase para cada lição que gera para todos nós um entendimento muito grande. Emmanuel tinha essa capacidade. Recentemente ele disse uma outra frase também interessante. Ele tinha um prédio em Belo Horizonte que tombou de 10 andares e tinha necessidade de ser reconstruído. E lá ele diz assim, olha, às vezes, por um erro na nossa existência, nós comprometemos as existências futuras. Um erro de cálculo, uma palavra impensada, uma atitude impensada. Então nós temos percebido que a nossa existência é vivermos o momento, é vivermos o agora, é com otimismo, é com esperança, é com alegria, é analisando que mesmo nos momentos difíceis, como o que estamos passando, por exemplo, na atualidade, nós podemos tirar uma lição, nós podemos tirar um aprendizado, nós podemos tirar algo que vem ao nosso encontro, nos ensinando, convidando-nos à modificação. E é interessante, eu tenho sempre falado isso, eu nunca trabalhei tanto nesses 35 anos que eu tenho de área assistencial dentro de uma casa espírita, desde o lar espírita cristão em Itatiba, quando eu recebi a primeira orientação do nosso querido Chico Xavier em Uberaba, falando do trabalho da sopa, da comida fraterna. E nós nunca trabalhamos tanto quanto nós estamos trabalhando hoje. Eu me lembro que nós estávamos na sopa, fomos visitados aqui na nossa cidade pelo comandante da Polícia Municipal, junto dos bombeiros voluntários, também do secretário da Assistência Social. E eu tinha a oportunidade de dizer a eles que ao fazer 150 quilos de alimento em cada almoço fraterno, como nós estamos fazendo hoje, eu saía do centro altamente cansado, mas altamente feliz, com o coração pulsando felicidade, em saber que mesmo nos momentos difíceis que a humanidade atravessa, todos nós somos convidados a dar um quinhão um pouco maior do nosso trabalho. Queridos amigos, quem quiser acompanhar um pouco mais de programas comigo e com o nosso querido Sérgio, pode conhecer também o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, conheça os nossos estudos, as nossas lives. De segunda a sábado, nós realizamos o Evangelho no Lar das 19h30, aos domingos, às 18 horas, sempre ao vivo. E lá você poderá estudar as obras de André Luiz, poderá estudar outras obras com outros companheiros amigos. Então nós percebemos que esta divulgação da mensagem espírita, ela é de fundamental importância num momento em que nós temos visto tantas notícias tristes, tantas notícias que geram em nós uma ansiedade por não sabermos como será o nosso futuro, mas que maravilha nós termos a tecnologia a nosso favor, ensinando-nos, acalmando-nos, instruindo-nos e mostrando o caminho a ser percorrido. Queridos amigos, nós vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. E que possamos, com essas lições do nosso Chico, tentar vivenciar um pouquinho
a cada dia. Queridos amigos, pela nossa Rádio Boa Nova, encerramos o programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.